Boa noite, sou da Igreja da Paz de São Jesus, amém? Quero saudar também o pessoal que está em casa, nos assistindo. Tenham um culto abençoado, uma noite abençoada para vocês também. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração. Eu creio que é tempo de nós adorarmos e de buscarmos o nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16. Aleluia, versículo 19. Atos, capítulo 16, versículo 19. Aleluia. Hoje a noite está um pouquinho fria, né? Mas o Espírito Santo nos aquece, amém? Amém. Aleluia. Atos 16, versículo 19 diz assim: Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Paulo e Silas estavam passando por um momento difícil, né? Eles estavam ali pregando o evangelho, proclamando o reino, e eles acabam sendo presos, né? E a palavra do Senhor lá no versículo 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Amém? Quando a gente ora, quando a gente canta louvores a Deus, a gente prepara o ambiente para que o milagre aconteça. Amém? Quando nós estamos aqui reunidos, neste culto, orando, louvando, ministrando a palavra, creia, igreja, nós estamos preparando o ambiente para que o milagre aconteça. Amém? Nós estamos gerando a atmosfera de adoração, seja aqui, seja na tua casa, onde você estiver. Quando nós adoramos a Deus, quando nós oramos ao Senhor, quando nós cantamos louvores, quando nós jejuamos, quando nós intercedemos, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, nós geramos um ambiente de adoração para que o milagre aconteça. No versículo 26 vai dizer que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Aleluia! Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que nessa noite essa seja a nossa esperança, de nós crermos, de nós termos fé, que a nossa oração, que o nosso clamor, a nossa adoração, nesse tempo está gerando um ambiente propício, um ambiente de adoração, uma atmosfera de adoração, para que Deus venha. O texto fala que foi de repente, e eu creio que de repente Deus vai agir nessa atmosfera de adoração. Amém? Não perca a tua fé, não perca a tua esperança. Feche os teus olhos, aleluia. Começa a adorar o Senhor. Começa a dizer glória a Deus. Começa a dizer aleluia. Começa a dizer: Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite para prestar um culto de adoração a Ti. Eu estou aqui nesta noite para entregar a minha vida aos Teus pés e humilhar na Tua presença, Pai. Nós queremos, ó Pai, declarar que Tu és santo, que Tu és fiel, que Tu és verdadeiro. Tu és o nosso grande El Shaddai. Tu és a esperança
Oh, aleluia, Deus. Tu és o Deus, Senhor, que vem em nosso socorro. Ah, Deus, a tua palavra diz que se nós clamarmos, o Senhor ouvirá dos céus. E nós cremos, Pai, que nesses tempos difíceis, a nossa oração, o nosso clamor, o clamor da tua igreja na terra, está gerando uma atmosfera, está gerando um ambiente, assim como Paulo e Silas gerou esse ambiente, numa prisão, num lugar de morte, num lugar de trevas, num lugar de sofrimento. Eles geraram um ambiente de adoração e o milagre veio porque as cadeias foram quebradas e eles foram libertos. E nós nessa noite, como igreja do Senhor, aleluia, nós queremos, Pai, que o ambiente hoje está propício para que o Senhor venha operar milagres nessa noite, Pai. Aleluia, Pai, nós declaramos que a terra está cheia da tua glória, Pai. A atmosfera da terra está sendo mudada pelo poder da oração, da intercessão, da adoração, Pai. E que na hora certa, Pai, o teu agir, Senhor, aleluia, o teu haja, Senhor, virá em nosso socorro. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te convidamos, Pai, a estar conosco nesse ambiente de adoração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Eu sou uma adoradora, você é uma adoradora essa noite. Amém. Adore ao Senhor. Aleluia. Queremos, Senhor, engrandecer o teu nome, Senhor, que tem todo o poder. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos, ó Deus. Não só pelo que tu faz, Senhor, mas pelo que o Senhor é. Seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Tenha liberdade no meio de nós, Senhor. Receba, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Esse culto não é meu. É seu, Senhor, esse culto é para ti, Pai. Recebe, Jesus. Ao Senhor e mandigo de louvor na cidade do nosso Deus.
a quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, por onde eu vinha há muito tempo orando de uma forma que me veio a passar por algumas situações da minha vida. Eu orava, todo dia que eu orava, falando assim: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. E essa foi a minha oração por meses, muito tempo orando, todo dia que eu orava, eu falava: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. E Deus me levou numa situação tão extrema na minha vida, que eu nunca esperava passar por aquilo, em tantas áreas da minha vida. E Ele realmente me levou a ter minha fé provada, para que ela pudesse ser aumentada. E eu creio que hoje, Deus Ele fez isso na minha vida e me sustentou. A todo tempo eu fui cuidado de Deus na minha vida, em todos os momentos. Em nenhum momento Deus abandonou a gente. Mas eu tenho certeza que hoje eu tive minha fé provada, para que ela pudesse ser aumentada, pudesse ser aprovada por Deus. E eu creio que isso é uma coisa que Deus faz para que a gente possa mostrar que a gente também está com Ele, assim como Ele está com a gente. Porque a gente é dependente o tempo todo. E sinceramente, irmãos, cantar ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produtor viver a minta, todavia me alegrarei. Num momento bom é muito fácil, mas na dificuldade foi muito difícil. O mês de março foi o mês de maior louvor da minha vida, o mês que eu mais senti Deus perto de mim. E em momento nenhum eu duvidei dele e contestei Deus. Eu cantava que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. Todos os dias do mês de março, todos os dias. Cantava no estacionamento do hospital, cantava no hospital, nos corredores, cantava na minha casa, cantava na rua. Em todos os momentos eu cantava essa música. E esses 2 trechos dessa música Oceanos me trouxe muita força. Me fala: e ao teu nome louvarei, e além das ondas eu olharei. Se o mar crescer, somente em ti confiarei, porque na situação que eu passei, só Deus mesmo. Eu queria convidar você a colocar no teu coração, realmente pensar na situação que você está passando na sua vida, pensar em tudo que
tua família às vezes está passando, às vezes aquele esfriamento que você está sentindo, às vezes uma dificuldade que você está passando, e a gente cantar realmente esse louvor junto, esse refrão, mas cantar de todo o coração, porque só Deus pode estar fazendo a obra na nossa vida. Por nós, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, mas Deus, Ele vai fazer. E se não fizer da forma que a gente quer, Ele continua sendo Deus. Porque eu aprendi que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não aprendi só na palavra, nem na Bíblia. Aprendi na minha vida, sentindo isso na pele. Então vamos cantar todo mundo junto. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Jesus. Obrigado pela tua igreja, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado por estar presente no meio de nós, Pai. E abençoe sobre este lugar, Pai. Que seja feita a tua vontade. Vem e toma o teu lugar aqui, Pai. Vem e toma o teu lugar aqui, Pai, porque todo louvor, toda adoração é para ti, Pai. Perdão, Pai, por não te adorar conforme eu deveria, Pai. Perdão, Pai. Mas tu conheces o coração de todos nós que estamos aqui. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amém, igreja? Deus que nos ama, vai derramar o teu amor sobre nós, cada dia mais e mais. Quando nós geramos essa atmosfera de adoração, milagre vem, amém? Aleluia. A gente vai estar passando por um momento de oferta. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Aleluia. Você que está em casa nos assistindo, amém? Oferta a tua vida neste momento, teu louvor, a tua adoração ao Senhor, tua casa, aleluia.
Nós estamos aqui também fazendo essa oferta de adoração ao nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirá também. Amém? O Senhor nos convida a dar com bom coração, a dar com alegria, né? A devolver para o Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Amém? Quando nós ofertamos ao Senhor, seja a nossa vida, o nosso louvor, a nossa oferta, o nosso dízimo, nós estamos entregando na mão dEle tudo que Ele nos deu. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos estar louvando mais uma vez ao Senhor. Traga a tua oferta, traga o teu dízimo. Amém? Aleluia. Pai, agradecemos o teu santo nome, Deus. Te rendemos honra, glórias, louvor, adoração, Pai. Hoje, Jesus, continua falando conosco nesta noite. Apresentamos a Ti neste altar o dízimo, a oferta, Pai, a nossa vida, Pai, que é preciosa para o Senhor, Pai. Abençoa, Pai, o teu povo, supre as nossas necessidades em glória, Pai. Visita, Pai, as nossas despesas.
bênçãos, Deus. Pai, o Senhor esteja, Senhor, no controle de todas as coisas, Pai. Nós queremos te louvar nesta noite, engrandecer o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Está chamando o pastor, vai estar ministrando a palavra para o nosso coração nessa noite, amém? Aleluia. Gente, nós estamos aí no nosso relógio de oração, amém? Quero louvar a vida da igreja, quero louvar a vida de você que está em casa, acompanhando aí no relógio com a gente. É tempo mesmo de nós clamarmos a Deus, de nós gerarmos essa atmosfera de adoração. Então vamos aí permanecer firmes, né? Eu creio que Deus tem renovado a nossa força, a nossa esperança, tem renovado o amor. Eu quero louvar a Deus pela vida da igreja que tem estado conosco neste propósito, amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, amém. Amém. Boa noite, queridos, a graça e paz. Amém. Glória a Deus, né? O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Hoje nós estamos aqui com a Sara, primeiro culto de oração dela. Glória a Deus. Coisa linda, né? Você pode dar glória a Deus. Amém. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Aleluia. Amém. Lucas, capítulo 7, versículo 11. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Aleluia. Glória a Deus. Achar? Amém. Glória a Deus. Amém. Louvamos a Deus pelos irmãos de casa também. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Amém. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial aqui na tua casa. Muito obrigado por esta presença, Senhor. Muito obrigado pelos louvores, Deus, que foram entoados, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui estão, por aqueles que estão em casa, Senhor. Continua falando conosco, Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és aquele que nós depositamos toda a nossa esperança. Muito obrigado por este momento, pela tua palavra, que é santa e que é maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem
é muito conhecida, mas Deus tem sempre coisas novas para falar conosco. Eu tenho dito isso. Hoje, pela manhã, eu falava com Deus e falava com Deus: Deus, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. São tantas mortes, são tantas coisas difíceis. Nós precisamos ter uma palavra de esperança sempre no nosso coração. Foi quando o Senhor ele me deu esta palavra, porque só Lucas relata esse momento aqui. Foi um momento muito forte na vida desta mulher, que a Bíblia apenas chama de viúva. Ela estava aqui perdendo a última esperança dela, que era o filho. Mas é muito interessante a gente observar, porque às vezes a gente, como eu disse, a gente tem vivido dias difíceis, onde a gente às vezes chega até a pensar, que Deus esqueceu de nós, que Deus nos abandonou. E em momentos difíceis a gente como humano, a gente chega a pensar dessa forma. Mas para isso a gente precisa ter sempre uma palavra de esperança, no nosso coração. E eu anotei aqui, justamente quando nós nos sentimos esquecidos, desprezados, que devemos nos lembrar que Jesus foi ajudar a viúva em um momento de maior necessidade da vida dela. Momento de falta de esperança, querido. Você imagina bem, querido, Ela já era viúva e agora estava perdendo o seu único filho. Ou seja, ela perdia aqui todas as suas esperanças, E é muito interessante porque naquele tempo, o marido era totalmente o provedor da casa. O marido era aquele que supria, E quando se perdia o marido, havia assim um desespero, Quando a gente vai ver lá em 2 Reis, falando sobre aquela viúva, do profeta que vai até Eliseu, a gente percebe isso, o desespero, Porque a fonte de provisão ali era o marido, E o marido morre, fica os filhos, O Salmo 127 ele fala sobre isso, Que os filhos são a nossa esperança, Os filhos são as nossas flechas que ficam dentro da aljava, guardadinho, e no momento que se precisa, lança mão deles, E é assim que o flecheiro usava as suas flechas. Os filhos ficam ali guardadinhos, São as flechas, E quando o flecheiro ele necessita, ele vai lançar mão deles. Então essa mulher era viúva, E só tinha um filho, E quando esse filho morre, não tinha mais a quem lançar a mão, E é interessante, queridos, que aqui no livro de Lucas vai narrar que Jesus ele estava vindo de Cafarnaum, Lá em Cafarnaum, Jesus havia curado, o servo de um centurião. Mas ressuscitar mortos, Jesus nunca tinha feito isso. O povo tinha visto já os milagres de Jesus, mas não tinha visto uma situação como essa, Era uma situação totalmente nova para ele. Por isso que a Bíblia fala aqui que todos ficaram possuídos de temor. Ou seja, o que é isso que está acontecendo, meu Deus? O que
que é isso? Então eles ficaram ali totalmente, possuídos de temor. E eles passavam a glorificar a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esse momento foi um momento muito marcante, em todos os milagres de Jesus. Esse primeiro aqui foi o momento primeiro que Jesus ressuscita, esse jovem. E é muito interessante então que vem acompanhado dessa palavra, que o verso 11 diz assim: em dia subsequente, ou seja, um dia após ele estar em Cafarnaum, acontece esse milagre. Mas quando a gente vai estudar a história, a gente vê, querido, que a cidade de Cafarnaum para a cidade de Naim, você sabe quantos quilômetros tinha? 50 quilômetros. Você sabe o que é caminhar? Você caminhar 50 quilômetros? Os estudiosos dizem que o povo aproximadamente usava 2 dias de caminhada para poder caminhar esse percurso de 50 quilômetros. Então, diz aqui que o texto é assim: em dia subsequente, ou seja, um dia depois dele estar em Cafarnaum, ele chega em Naim. E é muito interessante que ele chega justamente na hora, ele chega na porta da cidade, na hora que estava acontecendo aquele enterro. E a gente sabe, querido, que nada é por acaso. Nada é por acaso. Às vezes eu, por exemplo, me converti bem tarde. Me converti assim, penso eu, De repente você pode achar que não. Mas eu me converti com 30 anos. E às vezes a gente fala assim: poxa, me converti tarde, podia ter me convertido. Mas Deus, Ele sabe o momento correto. Deus não atrasa, Deus não adianta. Deus, Ele chega na nossa vida no momento correto. E eu fiquei hoje de manhã pensando sobre isso aqui, querido, porque Jesus precisou caminhar, querido, à noite. Jesus precisou levantar de madrugada para poder chegar em Naim naquele horário. Então não foi uma coisa, querido, por acaso. Jesus, ele conhecia já o sofrimento desta mulher. E às vezes a gente acha que Jesus, ele não conhece o nosso sofrimento. Às vezes a gente acha que Jesus, ele não está se lembrando mais de nós. Às vezes a gente se acha esquecido, a gente se acha desprestigiado, a gente se acha abandonado. Mas eu quero dizer para mim e para você nessa noite, querido, que Ele chega na hora certa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em dia subsequente. Eu acho isso aqui muito tremendo, querido, porque, como eu te disse, caminhar 50 quilômetros em apenas um dia era muito difícil. Mas Jesus, Ele fazia isso, querido. Ele fazia isso para salvar uma vida. Ele fazia isso para operar milagre como operou aqui. Ele chega lá então, querido. A Bíblia diz aqui, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos, uma numerosa multidão. Eu creio que muitos daqueles ali, querido, no meio do caminho, quiseram parar Jesus para conversar sobre alguma coisa, quiseram parar Jesus para conversar sobre algum problema, como a gente sabe que aconteceu lá naquela passagem de Jairo, lá quando Jairo ele vai lá buscar socorro em Jesus, que a filha dele estava morta, e Jesus, quando caminha na casa de Jairo, ele encontra com aquela mulher de fluxo de sangue, que no meio do caminho toca em Jesus e para Jesus. Eu imagino aqui, querido, Jesus caminhando à noite, Jesus caminhando de madrugada, Jesus tendo que chegar em Naim,
E eu acredito que essa multidão aqui tentou também paralisar ele. Parar. Né? Mas ele tinha um foco. Né? Ele tinha um objetivo. Isso aqui não é por acaso, que quando a gente lê aqui parece que é por acaso, né? Por acaso Jesus chegou na porta da cidade de Naim naquela hora. Não foi não, querido. Foi por acaso. Né? Jesus, ele se apressou, querido, para chegar naquele lugar. Na hora certa. No momento certo. Então tem muitas coisas, querido, que a gente vai observar aqui, né? E a gente vai ver que essa numerosa multidão poderia muitas das vezes ali atrapalhar de chegar lá. Assim como essa numerosa multidão, ela pode representar na nossa vida uma série de coisas, né? Que às vezes a gente fica aqui batendo, aqui falando, né? E às vezes a gente para ouvir essa numerosa multidão e a gente deixa de fazer a obra do Senhor, né? Mas Jesus aqui, ele não para em momento nenhum, querido. Ele caminha até aquela cidade, né? E a Bíblia diz no verso 12 que quando ele se aproxima da porta da cidade, né? Esses tempos atrás eu estava ouvindo uma pregação do nosso bispo do Rio Grande do Sul, e ele falava sobre porta, né? Ele falou, e uma coisa ficou marcada no meu coração, né? Que porta é lugar de decisão. Ou você entra ou você sai, né? A gente precisa tomar uma posição na nossa vida, né? Quando Jesus chega aqui, a Bíblia diz assim, como se aproximasse da porta da cidade, né? Quando ele se aproxima da porta, ele se depara com aquela situação, né? Ele poderia voltar, poderia continuar, ou poderia parar ali com aquela mulher, né? Então, a porta, ela simboliza o lugar de decisões, né? Nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Todos os dias nós nos deparamos com decisões que temos que tomar. E as nossas decisões, né, elas vão nos direcionar na nossa caminhada. Ela vai nos dizer, né, para onde a gente está indo. E Jesus então ele para ali, querido. A Bíblia diz que este estaria o enterro do filho único, né, de uma viúva. Ou seja, querido, ela já tinha perdido o esposo e ali estava o seu filho, a sua última esperança, né? A sua última esperança. E aí a Bíblia diz que grande multidão da cidade ia com ela. A gente observa aqui que existia duas multidões, uma multidão com Jesus, né? E uma multidão com a viúva, né? Essas duas multidões também aqui têm uma representação no mundo espiritual para as nossas vidas, querido. Existe uma multidão que anda com vida, e existe uma multidão que anda com a morte. Nós precisamos decidir que multidão nós somos, né? Existiam essas duas multidões, a multidão com Jesus e a multidão com a viúva. A multidão com Jesus representa a vida, e a multidão com a viúva representa a morte. Que tipo de multidão a gente tem caminhado, né? E vendo então o Senhor, ele se compadeceu dela e disse: não chores, né? Essa palavra compadecer, querido, significa compaixão. Compaixão é você sofrer com. Sabe aquela coisa que você está vendo aquela pessoa sofrer tanto, né? E você às vezes não tem nem palavras, mas você fica próximo dela, né? Porque parece que você ficando próximo, você ajuda a aliviar aquele sofrimento, né? Então, hoje em dia, a gente está vivendo um tempo onde a gente não está podendo nem ficar próximo, né, das pessoas para ajudar
aliviar, para ajudar ali naquele momento tão difícil, querido. Então nós estamos vivendo um tempo que nós nunca vivemos. É tudo muito diferente para a gente, né? Esses dias eu coloquei uma mensagem que fala sobre ajudar o seu pastor a pastorear, ajudar seu irmão a viver esse momento, né? Ajudar um ao outro, porque isso tudo que nós estamos vivendo é novo, né? A gente nunca passou por isso. Então é o momento onde a gente precisa se reinventar. A gente não sabe às vezes o que fazer, né? Ontem a gente ficou sabendo que a minha cunhada perdeu a mãe dela lá na Bahia, né? Lá na Bahia com Covid. Ela está em Além Paraíba. Ela não pôde nem ir aqui à Bahia para se despedir da mãe, para ver a mãe pela última vez, né? Então parece que fica aquela coisa em aberto, sabe? Não fecha, entende? Então a gente está vivendo esses dias, né? Dias tão difíceis, querido, que a gente não sabe o que fazer, né? Hoje a gente se deparou com uma cena tão difícil, né? A gente estava indo lá na casa da Tatiana, que é aniversário dela, o paizinho dela chamou de almoçar lá hoje, e quando a gente estava chegando ali em Motas, tinha uma senhora que parece que sofreu um acidente, morta, em frente à porta, o portão dela de Motas, né? E estava, parece que desde de manhã. E a gente, sabe, você fica sem saber o que fazer, não tem o que fazer, né? Tinha um monte de gente, a polícia estava lá. Aí, passamos, era meio-dia mais ou menos, voltamos, eram umas 4 horas da tarde, e o povo continuava, né? Que sofrimento, o dia inteiro ali, a família, né? Ali sentada, ali esperando. Então a gente não sabe o que faz. E a gente, quando eu estava meditando nessa palavra aqui, eu estava falando justamente isso com o Senhor. Senhor, nós precisamos de uma palavra de esperança. E Deus falou muito claro que essa palavra é uma palavra de esperança para nós, querido. Porque Jesus aqui, ele é enviado por Deus para acabar com aquele sofrimento que aquela mulher estava vivendo, né? Eu coloquei até um tema aqui nessa mensagem que fala: a dor se tornando em alegria, né? Então, Jesus é aquele que é enviado, querido, né? Por Deus para acabar com o sofrimento. E nós somos aqui discípulos, né? Somos discípulos do Senhor, que também temos essa missão, né? Apesar do momento que a gente está vivendo hoje, que você às vezes não pode nem fazer uma visita, nem visitar a pessoa, né? Nem ir na casa da pessoa, nem ficar próximo da pessoa, como eu disse. Às vezes você não tem nem palavra, mas você fica perto. Você ali parece que você ajuda, né? Com o sofrimento daquela pessoa, mas nem isso a gente está podendo hoje. Então é difícil, né? É um tempo difícil. E eu falava isso com Deus, né? Mas Deus estava trazendo no meu coração essa palavra, né? Que Jesus, ele foi ao encontro, né? Foi ao encontro daquela mulher que estava sofrendo, né? E as situações da vida, né? Parece às vezes que a gente não sabe o que vai fazer. A gente às vezes se desespera, né? Às vezes a gente faz coisas que não devia fazer, porque são coisas que são, como eu disse, que são coisas tudo novas nesse tempo de hoje, né, que está acontecendo com a gente. Mas é muito interessante a gente ler esse texto e saber que Jesus, ele chega naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, né? Como o Arthur estava mesmo aqui ministrando, né? Testemunhando. Às vezes a gente tem fé, mas essa fé é provada, né? E quando essa fé é provada, né? É que a gente vê realmente em que nível que a gente está, né?
Porque, como ele disse, servir a Deus com as coisas tranquilas é muito fácil, né? Mas servir a Deus nas dificuldades, né? Na hora da escassez, ainda que a figueira não floresça, né? Não haja fruto, não tem nada para você comer, a vaquinha lá não deu seu leite, né? E aí? Não sou mais crente, né? Não sou mais fiel. Então é a gente trazer esperança, amém? Essa palavra aqui é uma palavra que nos traz esperança. Quando eu li essa história que fala que em dias subsequentes, quando eu comecei a estudar e vi que Naim ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum e que precisava 2 dias de caminhada para chegar até Naim, e que Jesus chega num dia, eu falei, peraí, que coisa mais tremenda, sabe? Jesus caminha de noite, Jesus caminha, levantou de madrugada, ou seja, ele dormiu muito pouco, querido, para chegar naquela hora lá, entende? Então, você vê como que é o socorro de Deus, e a gente precisa entender que muitas das vezes nós somos o socorro de Deus na vida de algumas pessoas também, amém? Nós somos o socorro de Deus, nós somos o instrumento de Deus que vai ser utilizado, né, naquelas vidas. A Bíblia diz então aqui, querido, né, que chegando-se, Jesus toca o esquife, né, e parando o que conduzia, diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus quebra o protocolo aqui, querido, né, de que não podia se tocar no morto, né, não podia tocar naquele esquife. A Jesus ali quebra todo o protocolo, querido, e chega ali e toca, né? Chega ali, ele ora, né? Chega ali, ele opera o milagre, né? Então ele disse para a mulher ali antes, né? Não chores, né? A gente falar com as pessoas, não chora não, né? É muito fácil, mas a gente ficar perto, sentir a dor do outro, né? Se compadecer é isso, né? É sofrer com, sabe? É sofrer com. E hoje, cada vez mais, as pessoas não estão sentindo essa dor. Até acredito eu, por causa das coisas que estão acontecendo, tantas mortes, né? Antigamente, querido, morria uma pessoa, às vezes em algumas cidades, uma vez por ano. E quando morria, o comércio parava, né? As portas se abaixavam, as pessoas ficavam ali em respeito. Agora você imagina bem, hoje no Brasil morrem 3.700 pessoas quase todo dia, queridos. Nós estamos nos aproximando de 400.000 mortos, né? Você imagina o que é isso? Todo dia você vê isso, querido. Então parece que está se tornando uma coisa tão comum, sabe? Que ninguém está ligando. Mas a gente tem que entender que isso não é uma coisa comum. A gente precisa mesmo sentir a dor do irmão, né? A gente precisa mesmo se compadecer com o irmão, né? Jesus fazia isso, né? Jesus está dizendo aqui muito claro, né? Que o Senhor se compadeceu dela, né? E disse, não chores. Não chores veio seguido de uma ação de Jesus, de quê? De tocar naquele espírito, de tocar naquele jovem, uma coisa que não poderia, né? Não se podia tocar no morto, não podia tocar aí, mas Jesus quebra os protocolos. É igual na cura, né, dos 10 leprosos. Os leprosos não podiam chegar perto de Jesus, mas Jesus deixou eles chegarem perto, né? Às vezes a gente tem que passar por alguns momentos de quebrar esses protocolos mesmo, né? Romper esse medo, né? Porque hoje é todo mundo com medo. O medo está tomando conta do nosso dia a dia, né? E aí aquele jovem se senta, né? A Bíblia diz, sentou-se, o que estivera morto passou a falar, e Jesus restituiu
né? Destituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Né? Todo mundo ficou ali. Aquele milagre, querido, fez uma diferença naquele lugar incrível. Como eu disse aqui, né? Eles ainda não tinham passado por uma situação como essa, né? A viúva ali, querido, né? Estava vivendo um momento de grande dor, né? De grande perda, sem viver, sem esperança. E Jesus veio ali trazer esperança, querido. Jesus é a nossa esperança, querido. Jesus é a esperança da nossa casa. Jesus é a esperança do nosso trabalho. Jesus é a esperança do nosso ministério, querido. Jesus é aquele que traz a esperança, mesmo no momento de dor, querido. Né? Mesmo no momento de dor. Quando vai falar a Bíblia, quando fala de mulher, ela se revela à igreja. Você sabia disso? Quando a Bíblia fala de mulher, é uma referência da igreja, né? Essa mulher aqui no mundo espiritual, ela simboliza a igreja que perdeu o marido, né? E estava ali perdendo o filho. Olha o mundo espiritual, como é que é as coisas, né? As pessoas, elas vivem muitas das vezes afastadas de Deus, como uma viúva, né? Sem marido. E aqueles que um dia conheceram a Deus, e aí são aqueles que têm o filho, muitos hoje, na pandemia, estão perdendo o filho. Olha o mundo espiritual. Você está entendendo, sim ou não? E a gente precisa, querido, se agarrar com Deus. Jesus é aquele que mantém o filho. Amém? Jesus é aquele que mantém a esperança. A gente não pode perder a esperança. A gente não pode desanimar o outro. A gente tem que ser instrumento de ânimo, um na vida do outro. Amém? Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, Jesus ali então opera esse milagre. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ou seja, querido, Jesus ali ele interceptou aquela procissão fúnebre, né? E trouxe vida onde havia só morte. Jesus ele quer trazer vida, querido. Que nós sejamos o povo da multidão da vida. Amém? Que a gente não leve desespero, que a gente não leve palavra de falta de esperança, mas que a gente esteja na multidão que leve esperança, que leve vida, né? Hoje a gente já tem aí uma mídia que leva palavras de morte todo o momento, toda a hora, todo dia. Então que a gente não seja mais um dessa multidão, que a gente seja mais um a levar uma palavra de esperança. Mesmo que essa palavra de esperança, né? Mesmo que essa compaixão, a gente às vezes precise quebrar até protocolos, como Jesus quebrou, né? Jesus quebrou tocando naquele espírito. Jesus tocou, querido, né? Chegando perto, bem perto daquelas pessoas, né? Então, querido, que essa palavra você venha mastigar ela mais, leia ela mais. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando no meu, no seu coração, porque, como eu disse, a gente está vivendo dias de medo, né? Essa multidão está trazendo medo, e junto com o medo, morte. Mas existe uma outra multidão que está com Jesus,
que leva a vida. Amém? E que a gente possa ser essa multidão que leve vida, em nome de Jesus, querido. Mesmo que seja preciso correr riscos, mesmo que seja preciso, querido, você, como aqui aconteceu com Jesus, levaria 2 dias para chegar lá, mas Jesus foi com 1 dia, porque Ele não deixou que ninguém parasse Ele deixou que nada parasse Ele, Às vezes a gente, na nossa caminhada, a gente está deixando que qualquer coisinha pare, Um dos fatores a gente vê aí que as pessoas, colocam sempre uma desculpa, entre aspas, que é o trabalho, A outra, querido, agora é que não pode se aglomerar. Tem alguém aglomerado? Não tem ninguém aglomerado aqui, A gente se aglomera mais lá no supermercado, no ônibus, na van, em qualquer outro lugar, na farmácia, do que na igreja. Então, querido, vamos reverter essas coisas em nome de Jesus. Vamos trazer uma palavra de esperança. Vamos ser a esperança das pessoas em nome de Jesus Cristo, querido. Porque, como eu disse aqui, esse momento, querido, as pessoas estão se sentindo esquecidas. As pessoas estão se sentindo desprezadas. As pessoas estão se sentindo abandonadas. Porque cada um na sua. A gente não quer correr risco. Mas Jesus nos fala aqui, querido, que Ele quebrou os protocolos. Jesus correu riscos. Jesus trouxe alegria para esse momento de grande dor, de sofrimento, de morte. Amém? Que nós sejamos, querido, esse instrumento, de alegria no meio da dor. Em nome de Jesus, querido. Não é só dizer, não chora, irmão. É muito fácil. E chegar e dizer, não chora. Jesus, além de dizer isso, a Bíblia diz que chegando-se, tocou o Espírito e parou os que conduziam. Ou seja, Ele chegou bem perto. Ele se aproximou. Ele pôde sentir a dor de perto. Porque uma coisa é você sentir a dor de perto, outra coisa é você sentir a dor de longe. É totalmente diferente. Esses tempos atrás, bastante tempo atrás, um amigo meu perdeu o filho e eu falei, meu irmão, eu posso sentir a sua dor. Ele falou, não pode não, pastor. Gosto muito do Senhor, mas o Senhor não pode sentir a minha dor. Porque só quem passa sabe qual é a dor e fazer a verdade. A gente pode se aproximar com Jesus, sentir a dor bom, sofrer bom, mas hoje a gente nem está fazendo isso mais por causa de medo, Eu sei que a gente tem que ter todo cuidado, Eu sei que Jesus disse que a gente tem que ser simples, mas tem que ser prudente. Mas a gente tem que ser a multidão que leva a vida, não a multidão que leva a morte. Amém? Eu queria deixar essa palavra no nosso coração nessa noite. Você pode ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Aleluia. Leia esse texto do livro em casa. Leia. Leia uma. Leia 2, leia 3. O Senhor me levou a anotar que esse texto é para nós, para aqueles que estão sentindo desânimo, para aqueles que estão sentindo esquecidos, para aqueles que estão sentindo desprezados. Senhor Jesus, Ele foi ao encontro daquela mulher. Aleluia. Eu aprendo 3 coisas aqui muito interessantes, querido. Primeira, Deus enviou Jesus para acabar com o sofrimento. Segundo, as situações da nossa vida faz com que nós aprendamos, e os outros também, que nos rodeiam,
nós aprendemos e fazemos com que também os outros que estão ao nosso lado aprendam. Eu imagino, querido, esse tempo todo, né? Como o Arthur disse, esse sofrimento, dessas dificuldades, não só ele cresceu, mas Vitória cresceu muito ao lado dele. Então nós aprendemos, querido, e aqueles que estão ao nosso redor também aprendem, né? E a terceira coisa, querido, é que diante de todas as dores, Deus irá nos apontar o caminho. Mesmo diante de muitas dores, Deus irá nos apontar o caminho. Amém? Porque Jesus, querido, Ele é a nossa esperança. Amém? Mesmo em meio a dores, em meio a esses momentos tão difíceis, Ele nunca nos abandona. Ele nunca esquece de nós. Por mais que a gente às vezes se ache esquecido, né? Ele não se esquece de nós. E eu aprendi algo muito bacana hoje quando eu li isso aqui, sobre esses 50 quilômetros que eu li. Que Jesus, ele conhecia já essa mulher. Isso aqui não foi um acaso. Você entendeu? Jesus conhece cada um de nós. E Ele vai fazer de tudo para chegar na hora certa. Com a provisão, a cura, a presença. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos, querido. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque cada dia o Senhor tem nos mostrado que nós não estamos sozinhos. Cada dia o Senhor tem nos mostrado, Pai, que o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor é um Pai que cuida de nós. Às vezes o momento é tão difícil que a gente é levado a pensar que estamos sozinhos, estamos desamparados, estamos desprezados. Mas quando eu leio esta palavra, eu vou perceber o quanto o Senhor nos ama. Então eu preciso da tua palavra, Senhor. A tua igreja precisa da tua palavra. Nós precisamos da tua palavra. A tua palavra nos traz ânimo, ela nos traz esperança, ela nos preenche, Senhor. Ó Deus, em meio a tantas notícias ruins, ó Deus, em meio a tanto caos, Senhor, a tanta morte, Pai, ó Senhor, o Senhor nos fala de vida, que nós sejamos esses portadores de vida, Pai. Havia duas multidões ali, Senhor, e uma porta que simboliza lugar de decisão. Uma multidão com a morte, outra multidão com a vida. Que nós possamos fazer parte dessa multidão que leva a vida, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero entregar a vida da igreja, Pai. Eu quero entregar cada família. Oh Deus, eu quero entregar cada um dos teus filhos e filhas que choram. Aquela família lá de Motas, Deus, que eu não conheço, Pai, mas estão lá chorando, Pai. Oh Deus, te entrego nas tuas mãos, Senhor. Que tu tenhas misericórdia, meu Pai, porque tu és o Pai das misericórdias. Oh Senhor, que o Senhor esteja consolando aquele povo. Que o Senhor esteja confortando, meu Pai. Que o Senhor esteja sendo ali com aquele povo, meu Senhor. Entregamos também cada vida, Senhor, ó Deus, a nossa igreja que tem passado por momentos difíceis, Senhor. Ó Deus, te entregamos, Deus, as famílias, Deus, que perderam seus entes queridos. Ó Deus, famílias que ainda estão no luto, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, estar fechando, Pai. Ah, Deus, toda a porta do luto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai.
Visita, Deus, os hospitais. Pai, visita, Deus, os médicos também, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham nos hospitais, Senhor. Todos aqueles que estão ali vivendo aquela pressão do dia a dia. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma o emocional dos teus filhos. Toma, Deus, aquelas vidas, Senhor. Ó Deus, que eles sejam mais e mais instrumentos de vida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, queremos te entregar a vida do Antônio, Senhor. Ó Deus, a sua mãezinha, Senhor, que está lá no São José, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita nesta hora, Pai, a tua filha, Senhor. Toca com o teu poder e a tua glória, Senhor. Assim como diz a tua palavra, Senhor, que o centurião, Pai, ele estava com o seu serviçal, Senhor, em casa doente. E ele gostava tanto daquele homem. E ele foi até o Senhor. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas libera uma palavra, Senhor. E eu sei que esta palavra vai chegar lá no meu servo, ele vai ser curado. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa liberar uma palavra de cura, Senhor. Enviar os teus anjos de cura até o leito da mãezinha do teu filho, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, está tocando, Pai. Assim também peço, Pai, pela minha cunhada, Senhor, que perdeu a sua mãe, que o Senhor esteja visitando ela nesta hora também, confortando e consolando, meu Pai. Assim como todos, Deus, como o Arthur, a Vitória, ó Deus, toda a família do Arthur que passou, ó Deus, que ainda estão em luto, Senhor. Que o teu Espírito conforte, Senhor, console, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. E que esta palavra, Senhor, ela fique em nós, Pai. Que nós possamos mastigar esta palavra, Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, nos revestir desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, isso é instrumento do Senhor. Que o teu povo, Pai, possa dizer como aquele povo: Deus visitou este lugar. Aonde cada um dos teus filhos forem, Pai. Ó Deus, traz uma unção nova, Deus. Que sejamos instrumento de cura, de libertação, de salvação. E que aonde a gente for, possa ter esta palavra: Deus visitou este lugar. Que nós possamos ser instrumento do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Graças a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, né? Deus abençoe a vida da Julinha, que faz aniversário hoje, né? Justiário Luciano, a vida da Tatiana, a dona Neuza dos Lúcios, né? Fez aniversário também. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, em nome de Cristo Jesus. Amém? Estamos alegres de estar aqui com a Sara, Arthur e Vitória. Eita glória, né? Nós estávamos com saudade de ver eles cantando também, né? Nos alegrando e alegrando o coração do Pai, né? Amém? Deus é lindo, né? Vamos orar, então, encerrando. Domingo nós temos nosso culto às 19h30, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Glória a Deus. Feche os olhos, Pai querido. Mais uma vez nós nos rendemos diante da Tua presença, diante do Teu senhorio, Pai, e te agradecemos, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus de esperança, Pai. A nossa esperança, ela está no Senhor, Pai, que fez o céu, que fez a terra, Deus, e tudo que há nela, Pai. Nós não esperamos em mais ninguém, nós esperamos no Senhor, meu Pai. E que a cada dia nós possamos nos preparar, Deus, porque sabemos que isso aqui tudo está acabando, meu Pai. Vai ser por um tempo, meu Pai, mas a glória, Pai, está preparada para os filhos, meu Pai. Como o Senhor disse, Pai, que ia preparar todas as coisas, e quando tudo estivesse preparado, o Senhor viria nos buscar. Senhor, que o Senhor possa nos encontrar preparados, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai.
Nós pedimos que a tua bênção, Deus, esteja sobre a vida da tua igreja, Senhor, sobre a vida do teu povo, Pai, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos. Amém e amém. Estende suas mãos. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e eternamente. Vai em paz, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a todos. Amém? Sintam-se abraçados. Pode aplaudir o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.